Um ano depois de um dos crimes mais comentados do Amazonas, como será que estão os envolvidos no caso Dídia Cardoso? A mãe, o irmão, o namorado, o gerente do salão. A morte prematura da ex-sinhazinha do Boi Garantido envolveu drogas, cárcere privado, violência e uma suposta seita, com revelações assustadoras. Agora a Record volta à casa onde tudo aconteceu. Revelações inéditas e desdobramentos na justiça. Você vai ver também um vídeo inédito divulgado pela defesa dos envolvidos que pode mudar o rumo do julgamento. Chevaleira de beleza, de singeleza, Sinhazinha da Fazenda do Garantido, Dídia Cardoso. A Sinhazinha chegou. Dídia Cardoso, bonita, vaidosa e admirada. Milhares de seguidores nas redes sociais. Empresária de sucesso e ex-sinhazinha do Boi Garantido. Mas o brilho de Dídia deu lugar ao luto. A morte prematura, aos 32 anos, chocou o Amazonas e o país. Um enredo envolvendo drogas, cárcere privado, violência braço aqui, ó, tudo sangue, ó. E uma suposta seita. Revelações assustadoras. 2024 foi um ano em que o maior festival folclórico do mundo perdeu parte do encanto. No dia 28 de maio, Dídia foi encontrada morta na casa em que morava com a família. A morte revelou um esquema ilegal. A venda de cetamina, um anestésico potente de uso veterinário. A droga alterava completamente o comportamento da família. Ela está ganhando poderes. Ela deu 3 seringadas e eu estou filmando ela. Nesse vídeo, o último aniversário de Dídia, ela aparece visivelmente debilitada. A família Cardoso começava a despertar preocupação. Dídia, tá com frio? Minha irmã fez um BO para tentar interná-la na marra mesmo. Eles chegaram a ir lá, viram o estado dela, mas mesmo assim a minha irmã com certeza não estava no seu normal, ligou para a advogada, ela disse não, ela não vai ser internada, ela não vai ser só se ela quiser. Vocês não entendem do que não sabem, então parem de brigar por isso. Não sabem sobre cannabis, psicodélicos? Vão estudar. Me deixem em paz. Era nesta casa onde a Dídia Cardoso morava com a família, aqui no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. 2 dias depois da morte da ex-sinhazinha do Garantido, a Polícia Civil deflagrou uma operação. E na época prendeu a mãe da Dídia, Cleusimar Cardoso, o irmão dela, Ademar Cardoso e Verônica Seixas, a gerente da rede de salões da família. Além do mandado de prisão, os policiais também cumpriram o mandado de busca e apreensão nesse prédio onde funcionava uma das unidades do salão da família Cardoso. Aqui no local, os policiais apreenderam a cetamina e também outros materiais que, segundo a polícia, eram usados durante a seita religiosa. No dia da prisão, a polícia encontrou várias caixas do medicamento de uso controlado. Cleusimar e Ademar estavam sob forte efeito de drogas. Outros funcionários do salão também foram presos. A maquiadora Claudiele Santos e o cabeleireiro Marlinson Dantas. A mãe e o irmão e a própria ex-sinhazinha do Boi Garantido já vinham sendo investigados
antes da morte de Dídia. Eles eram suspeitos de crimes como sequestro, cárcere privado e tráfico de drogas. Na época, a polícia apontou que o anestésico era usado pela família em rituais de uma seita religiosa, batizada como Pai, Mãe e Vida. Eles utilizavam as estruturas ali de seu empreendimento comercial, que era uma rede de salões de beleza, para fins de induzir principalmente funcionários e pessoas vinculadas àquela família, que acabavam se utilizando desse tipo de substância, se viciando e culminando com uma situação deplorável em seu estado de saúde. Os outros envolvidos foram presos depois. Bruno Roberto, ex-companheiro de Dídia. Atos Silveira, coach de atividade física da família. A gerente, o médico veterinário suspeito de fornecer a droga e 2 funcionários dele. O José Máximos, ele figurava aí como o principal fornecedor da família Cardoso, né? E essa família Cardoso acabava utilizando essas substâncias na consecução ali das diretrizes dessa seita que foi fundada pela família. Durante as investigações, a equipe da Record conversou com Atos Silveira, o coach de educação física. Ele negou que tenha apresentado a cetamina aos Cardosos. Não, porque assim, eu sou atleta de fisiculturismo há 7 anos. Aqui para mim é completamente contra o meu esporte. Ou seja, a gente precisa de energia para treinar, contração muscular. A gente tem que estar pensando no músculo. Aqui a droga totalmente é oposta a isso. É para a pessoa ficar em transe, assim, tipo desligada, anestesiada. Em dezembro, veio a sentença. A Justiça do Amazonas condenou em 10 anos e 11 meses por tráfico de drogas e associação para o tráfico Cleusimar Cardoso e Ademar Cardoso, mãe e irmão da ex-sinhazinha. Atos Silveira, personal de Dídia. José Máximo, dono da clínica veterinária. Sávio Pereira, funcionário da clínica, além de Verônica Seixas, gerente do salão da família de Dídia, e Bruno da Silva, ex-namorado de Dídia. Verônica e Bruno ainda podem recorrer em liberdade. 3 dos acusados foram absolvidos. Emiclé Araújo, funcionário da clínica veterinária, Claudiele Santos da Silva e Marlisson Dantas, ambos maquiadores do salão da família de Dídia. Mas o enredo pode mudar. Os réus ainda respondem por outros crimes. Quando a gente apresentou o relatório do inquérito, que tinha mais de 2.000 páginas, o Ministério Público solicitou que houvesse um desmembramento daquela ação. Então, a qualquer momento, pode haver uma outra condenação em relação aos outros crimes pelos quais essa organização criminosa foi indiciada. O repórter Roberto Cabrini, em uma reportagem exclusiva da Record, entrou no presídio onde Cleusimar e Ademar estão presos há 1 ano e conversou com os 2. Não existe seita. Se trata de pai, mãe e vida. Se trata deste livro. Desde a morte da minha mãe para cá, que eu me apeguei na cetamina porque ela me levou a uma espiritualidade diferente. Você poderia ter evitado a morte dela? Você conhece? Eu era viciado também. Um cego não conduz o outro. Um cego não conduz o outro. A gente caiu no precipício. 1 ano depois da morte da ex-sinhazinha do Garantido, a nossa equipe conversou com Claudiele Santos, uma das réus do processo. Ela foi absolvida dos crimes. Ela nega a existência de uma seita religiosa, mas revela que a própria Dídia apresentou a ela o livro Cartas para Cristo. Ela disse assim: eu estou lendo um livro, Clau, que esse livro está me ajudando muito. Esse livro está me ajudando a entender as minhas coisas, as minhas questões. É um livro com conteúdo religioso. Com conteúdo religioso. É um livro esclarecedor até. Claudiele voltou a trabalhar no salão da família Cardoso. Hoje ela ajuda Verônica Seixas, que também está à frente do negócio. Claudiele era próxima da família Cardoso. Ela comentou sobre os vídeos que a Cleusimar gravava aos filhos e explica o que estaria por trás de tudo isso. Tá assim, menino. Por que tu tá fazendo assim com a tua pé, Didi? Tá com frio? Tu tá com frio?
Ela falava que ela gravava, que era para provar, para ela ter provas para eles, né? Porque eles não acreditavam. Quando ela falava, olha, vocês ficam assim, vocês passam tanto tempo desse jeito e pode acontecer alguma coisa com vocês podem cair, se machucar, que era o caso que acontecia com a Dídia. A defesa de Claudiele analisa a condenação de Cleusimar e Ademar como injusta e afirma que eles são usuários e não traficantes de drogas. Diante das provas dos autos, diante de toda a investigação, tudo que a gente consegue inferir, tudo que a gente consegue concluir é que esse caso se trata de pessoas que são usuárias, não traficantes. Procuramos a defesa dos réus, Cleusimar e Ademar. O advogado comenta sobre um novo vídeo que pode mudar o desfecho do caso. Segundo eles, os investigadores desligaram a Caixa Geral de Energia Elétrica, o que seria uma conduta errada durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Eles desligam a câmera, então a gravação é interrompida. Aí a gente faz o questionamento, por quê? Se eles estão com força de um mandado de busca, por que não permaneceram gravando? Até porque aquilo serve até de respaldo para os próprios policiais que estão efetuando a prisão. A condenação ainda cabe recurso. A defesa pretende anexar o novo vídeo no processo. Esses laudos toxicológicos, ainda que estivessem prontos desde o mês de junho de 2024, eles só foram anexados a esse processo no dia 19 de novembro de 2024. E após menos de um mês, o processo foi sentenciado. E se nós pegarmos a soma da quantidade dos laudos que hoje estão no processo, que a gente tem materialidade agora, para dizer a quantidade, não passa de 11 ml. É quantidade de usuário. Um ano depois da morte de Dídia, o caso segue dividido. De um lado, a polícia aponta uma seita e tráfico de drogas. Do outro, os réus tentam provar que são inocentes. Foram milhares de páginas e de elementos probatórios que confirmaram a tese da investigação. Em especial, as quebras de sigilo de dados telemáticos, onde o conteúdo que foi encontrado nos aparelhos telefônicos dos suspeitos comprovavam aí de forma efetiva que existia ali uma seita direcionada para fins de utilização clandestina desse tipo de medicação. Essa questão da dependência que eles estavam atravessando ainda aqui de forma transitória hoje, ao nosso entender, já está superada. Com certeza essa sentença aí foi alta, não condiz com a realidade processual que está nos autos. Nós não podemos nos arrepender pelo que já passou, porque tudo tem que acontecer do jeito que acontece. Deus permite. Então, se eu passei por tudo isso, era o meu propósito. Eu nasci para fazer justamente o que eu faço.